queridos amigos, agradecendo a Jesus a oportunidade que Ele nos concede de um reencontro na casa que se reúne para relembrar as suas palavras, os seus conceitos e as suas lições. Nós também agradecemos aos amigos que se fazem presentes e que nos brindam gentilmente com essa atenção. E desejamos que seja uma noite de paz, uma noite feliz, em que nós possamos relembrar Jesus e trazê-lo para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. E para a reflexão de hoje, então, nós nos lembramos que houve uma passagem que é em si mesma muito significativa, porque ela nos permite pensar acerca da presença de Deus na nossa vida, do modo pelo qual Deus nos tem cuidado, do modo pelo qual Ele nos ampara, os recursos de que Ele se utiliza para que nós tenhamos condições de superar os desafios e encontrar, assim, mecanismos de vitória e de êxito. Então, a senhora Robin Silverman era uma jornalista. E num dia de manhã, quando ela estava na sua casa, a sua filha de 11 anos chamou-a para que ela pudesse aproveitar o domingo de manhã. Era um dia em que a neve cobria todo o chão, mas o azul do céu tornava com grande beleza aquele cenário. Então a filha de 11 anos, quando a mãe preparava o café, disse: mamãe, vamos esquiar agora de manhã, antes do café da manhã? Porque o dia está tão lindo, está perfeito para que nós possamos aproveitar os nossos trenós e assim vivermos um dia de festividade, como pede para ser mesmo vivido. Quando a mãe olhou, ela tinha muitas tarefas a fazer, mas o pedido da filha era justo, afinal de contas era um domingo, e naquele domingo eles podiam e deviam aproveitar a benefício de si mesmos. A semana já era corrida, tantos afazeres, por que não aproveitar um domingo pela manhã para que fosse um domingo entre mãe e filha, um domingo de vivência salutar, um domingo de vivência positiva? Então, naquela ocasião, as duas pegaram seus trenós e foram para o Lincoln Park, que era o único morro da cidade, onde eles pudessem, de fato, viver uma movimentação do esqui. E ela, então, pegou o seu trenó, a filha também pegou, e quando chegou, viu que, embora fosse logo pela manhã, todo o parque já estava movimentado de pessoas. E ela tentou achar um lugar no alto do morro para que ela e a filha pudessem, então, fazer aquela festividade que era a alegria de viver as férias no momento em que a neve favorecia o esqui naquele dia. Então ela achou um lugar perto de um pai, alto, magro, animado, sorridente, que preparava o filhinho, que tinha mais ou menos uns 3 anos, para que pudesse viver a sua alegria de estar, então, esquiando naquela manhã. E assim, então, quando ela foi se posicionar para descer o morro com a sua filha, ela viu que o pai preparou o filhinho, deitou a criança no esqui e empurrou, então, o trenó para que aquela fosse uma manhã feliz. E nessa circunstância, então, ela viu que quando o pai empurrou o trenó do filho, ele descia correndo atrás. E ela pensou: nossa, esse pai deve ter medo que o filho se machuque. E ela, então, preparou o seu próprio trenó e desceu com a filha. Mas a subida para o morro de novo não era uma subida fácil, nem uma subida leve. Tinha que se empreender um pequeno esforço. E ela, então, puxou o seu trenó, a sua filha também, e lá, novamente, se posicionaram para descer mais uma vez o morro. E durante 1 hora, mais ou menos, ela observou que enquanto ela e a filha descia e subia, levando o próprio trenó, aquele pai sempre empurrava o filhinho, descia correndo atrás dele, e parecia nunca se cansar, nem perder a alegria, nem perder o contentamento. E então ela pensava: mas como pode? A criança é pequena, mas poderia de vez em quando ajudar, puxando o trenó. E a menina, num gesto provocador, dizia: mamãe, você me ama a esse ponto? Porque se você me amasse desse jeito, talvez você pudesse subir, empurrando também, levando também o meu trenó. E a mãe reafirmava o amor pela filha, mas sempre fazia questão de fazer a filha ver que naquele momento ela também poderia subir, levando o próprio trenó. Mas naquela 1 hora em que todos estiveram se divertindo e o morro sequer dava sinais de que seria esvaziado, ela então chegou um momento que ela não se conformou e resolveu perguntar para aquele pai por que é que ele sempre corria atrás. Será que ele tinha medo de que a criança se machucasse? Ou será que ele não queria dar ensejo de que a criança fizesse algum esforço para também ajudá-lo? E ela então faz a pergunta àquele pai: por que daquele comportamento que tinha chamado a sua atenção? Mas o pai, muito sorridente, diz assim: é porque o meu filho não pode andar. Ele tem paralisia cerebral e é o único jeito pelo qual ele pode se divertir. Por isso, eu sempre o coloco no trenó.
o empurro e vou lá embaixo buscá-lo. Foi então que pela primeira vez ela se deu conta que durante todo o percurso ela não tinha visto uma vez sequer a criança se levantar. Mas ela ficou tão sensibilizada com aquele gesto que primeiro levou a uma mudança de posicionamento. Ela estava fazendo uma análise preconcebida de uma situação, mas a questão era inteiramente diferente. E por isso, então, agora ela tinha um dado novo. E diante dos seus olhos, aquela atitude do pai fazia com que aquele pai ganhasse uma grandeza fenomenal. Porque, afinal de contas, a dedicação dele era tão grande que, para que o filho tivesse horas de alegria como as outras crianças, ele não se incomodava de ficar uma hora inteira subindo o trenó, descendo o trenó, naquela manhã em que todos estavam querendo aproveitar a neve que embelezava a cidade. Mas, como ela era uma jornalista, na semana seguinte ela escreveu uma nota na sua coluna do jornal, contando aquele caso, como a tinha impressionado, aquele caso de demonstração de amor de um pai pelo seu filho. O fato é que aquele pai deve ter lido a notícia que ela escreveu, porque embora ela não mencionasse, não falasse a respeito do seu nome, dias após, ali na sua mesa, havia uma correspondência, em que um jovem pai vinha dizer: Senhora Silverman, saudações. A energia que eu gastei no morro com meu filho naquela manhã, nada se compara com o que ele faz no dia a dia. Mas eu devo dizer à senhora que é tão extraordinário tê-lo como filho, que um dia eu peço a Deus me dar condições de ser a metade do homem que ele já se tornou em tão pequena idade. E ela então guardou a história que mais tarde ela vai escrever em livros para nos relatar isso, a vivência naquele dia. Um passeio de trenó tinha um sentido muito especial na vida daquelas pessoas. E teve para ela um sentido especial maior, porque foi o sentido de lhe trazer uma lição imperiosa, necessária, uma lição inesquecível. Mas se nós fôssemos meditar um pouco em torno da vivência da senhora Silverman, nós iríamos pensar que ela nos faz, de alguma maneira, reflexionar com muito carinho nos desafios existenciais. Todos nós, em algum ponto da nossa existência, em algum momento da jornada, nos sentimos desafiados por alguma coisa. Naquela manhã, o desafio daquela criança era a problemática da paralisia, que o impedia de andar livremente como ele gostaria que fosse, como ele talvez sonhasse. O desafio daquele pai, naquela circunstância, era possibilitar que o filho tivesse uma vida tão saudável e normal quanto possível, que aquele impedimento não fosse impedimento real para ele. Em outras palavras, nós poderíamos livremente interpretar que naquela manhã o desafio do pai se convertia em ser as pernas do próprio filho. O filho ia conhecer o mundo na força dos seus braços. Por isso ele então não sentia peso em subir o monte, em descer o monte, em repetir a experiência. O importante é que a sua criança conhecesse a alegria de uma manhã andando de trenó na neve que cobria a cidade de branco e contrastava com aquele azul infinito do céu. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que o desafio da senhora Silverman era inteiramente diferente. Era o desafio de se permitir o benefício do aprendizado, o aprendizado de ver a vida de forma mais ampla e mais profunda, de entender o dinamismo com que as circunstâncias vão desenhando caminhos para as pessoas. Ela tinha sua filha, tinha sua experiência de vida, mas o simples fato de observar o carinho e o cuidado de um pai com o seu filhinho dava a ela um universo inteiro de reflexão que até ali ela não tinha podido ou se permitido vivenciar. Além disso, a experiência da senhora Silverman nos permite, então, reflexionar num outro dado da nossa existência. O amparo espiritual que sempre nos chega através de mil maneiras e de mil caminhos. Naquela manhã, o amparo para sua filha era a sua presença, a companhia na brincadeira. Também para ela, o amparo era a presença da filha. O amor de lado a lado sustentava a experiência, dava condições para a caminhada. Mas para aquele pai, o amparo talvez viesse do alto. O imenso amor que ele tinha pelo seu filho era o sustento para que ele pudesse sempre se permitir atividades com a criança. E nós ficamos imaginando que se ele se permitia essa vivência dessa maneira, quantas outras deveriam ser comuns no seu dia a dia? Mas, se nós fôssemos trazer essa reflexão
trazer essa experiência para nos permitirmos pensar de modo mais profundo na nossa própria existência, nós iríamos então de imediato pensar na grandeza de Deus e no amor de Deus na nossa vida. Quantas vezes Deus está nos ajudando a superar os desafios, enviando braços que apoiam os nossos, ou enviando os pés que são os nossos passos em hora do caminho, ou pessoas que, como aquele pai, de repente nos carregam emocionalmente, para que em determinadas circunstâncias nós sejamos quem tenha condições de seguir adiante, sem desistir, sem se perturbar, sem perder o rumo da existência. Então nós ficamos pensando quantas vezes somos nós que nos sentimos paralisados diante de algum desafio. Alguma coisa que acontece e de repente rouba a nossa alegria naquele momento. Uma experiência, uma mudança de rumo, um novo propósito, um novo projeto, e de repente a insegurança se instala e nós nos sentimos paralisados. A mente começa então a questionar, avançar ou recuar, ficar um pouco onde nós estamos, ou nos permitir o benefício do crescimento. E nessas horas, sem que sequer venhamos a nos dar conta disso, mãos invisíveis sustentam os nossos braços e pés também invisíveis vão ladear com os nossos, e de repente somos nós que estamos conseguindo dar um passo adiante, vencendo a paralisia daquele momento, vencendo a limitação de uma hora, vencendo o desafio de um dia. Então, os desafios existenciais nos visitam de mil maneiras. Para aquela família era aquele, os nossos podem ser diferentes. Mas, em todos eles, nós vamos perceber a mesma questão nos chamando a atenção. Para que servem os desafios existenciais? Às vezes, nós queremos seguir sem nenhum problema, sem nenhum impedimento, sem nenhuma circunstância adversa. Mas, a despeito dos nossos sonhos, a despeito dos nossos projetos, de repente, nós nos sentimos desafiados. E a resposta não pode ser outra, a não ser aquela de que os desafios existenciais são grandes lições para atestar o nosso crescimento diante da própria vida. Quando nós vencemos o desafio e olhamos para trás, o que é que nós descobrimos? Que nós tínhamos um potencial que até então nós não havíamos nos dado conta disso. Que nós tínhamos condições de ir muito além do que nós sequer tínhamos imaginado. Que uma força ignota que vivia na nossa intimidade de repente veio à tona nos favorecer com o crescimento. Então, os desafios surgem porque vão nos testando, nos colocando à prova, nos levando a descobrir potenciais que até então eram obscuros ou estavam não descobertos para todos nós. Então, a vitória sobre os desafios não se faz sem grande luta. Por isso, nós vamos pensar, lembrando essa mesma experiência desse pai. Para ele, era um desafio constante encontrar mecanismos de lidar com aquele filho. Mas para ele também era uma alegria constante perceber que a cada tentativa um novo caminho se desenhava. O desafio vai sendo vencido à medida que nós vamos analisando a circunstância e procurando mecanismos de não parar diante dela, mas prosseguir, ainda que ela exista na nossa frente. Se nós formos recuar um pouco mais no passado, nós então veríamos quantos corações, em determinado momento da sua existência, se viram desafiados, mas escolheram fazer o desafio de ir adiante. Então nós vamos ver o violinista Niccolo Paganini, um virtuoso nessa arte. Todos queriam ver, todos queriam ouvir o que ele ia tocar, o que é que ele ia mostrar para as pessoas. E num dia de exposição pública, o salão cheio, todos queriam ver o que mais que ele trazia, o que ele iria trazer de tanta beleza e tanta grandeza. E ele então, vendo a orquestra sendo regida por aquele maestro, todos os músicos posicionados, ele pega o seu violino e, como se adentrasse num universo diferente de tudo aquilo que era o seu comum e o seu cotidiano, ele começa a extrair notas de grande beleza do seu violino. E as notas que ele conseguia extrair naquela hora, que se compunham em novas tessituras e novas roupagens com as notas dos outros instrumentistas, davam àquela noite uma beleza singular. Mas em dado momento daquela harmonia tão grande, um som diferente é escutado, em desarmonia com toda aquela beleza e com toda aquela grandeza. E quando todos vão olhar para ver o que era, o maestro que havia percebido de onde vinha aquele som estranho, que era um intruso naquela noite de festa, para de reger a orquestra, e como a orquestra obedecia às movimentações que ele fazia,
a orquestra também para. E quando todos vão ver o que é que tinha acontecido, uma corda do violino desse artista de grande valor, de grande bagagens, que poderia trazer para todos nós, enriquecendo a nossa vida, tinha se rompido. E todos pensavam, mas ele vai parar de tocar. Porque não é possível que, tendo um instrumento que agora não ofereça condições para que ele siga adiante na arte que ele está mostrando para o público, é impossível que ele siga adiante tocando o seu instrumento. Então, dessa vez, ele vai parar. Mas, ao contrário do que todos esperavam, ele, nem fazendo conta disso, continua tirando as notas possíveis das cordas que restavam no seu violino. E o maestro, meio sem jeito, volta a reger a orquestra. E a orquestra, então, volta a fazer acompanhamento naquela noite de beleza. Mas, em dado momento, de novo, um outro som oco, difuso, esquisito, começa a ecoar naquele salão. E todos, então, de novo olham. O que é que está acontecendo? Mais uma noite que era uma promessa. Porque ela está sempre sendo desafiada dessa maneira. E o maestro, de novo, para. E, de novo, o maestro deixa de reger a orquestra. E a orquestra, obedecendo àquele que dava as diretrizes para a beleza da noite, para também de tocar. E quando todos olham, por incrível que pareça, outra corda do violino de Paganini havia se rompido. E desta vez, então, o público pensava, ele vai parar de reger a sua orquestra. Ele vai parar de dar condições para que a orquestra volte a ser regida. Ele vai parar de tocar dessa vez. Mas como se ele nem fizesse conta disso, como se para ele nada disso pudesse indicar um impedimento ou um episódio difícil, ele prossegue tocando e tirando as notas possíveis do seu violino. E as pessoas então deliram, porque se ele já era visto como um gênio da música, naquele caso, ele se engrandecia no olhar do público. E o maestro, então, quando vê que o violinista continua tocando, volta a reger a orquestra. E a orquestra, então, volta a fazer o acompanhamento naquela beleza. Mas, ainda assim, os desafios para ele não paravam, porque adiante uma nova corda vai se romper. E quando todos pensavam que dessa vez ele iria parar, ele prossegue tocando o seu violino com uma única corda e tirando os sons possíveis do violino naquela noite. Nessa circunstância, nós pensamos, são os desafios existenciais. Ali era um desafio de uma hora, mas que, se não fosse trabalhado, talvez se convertesse em episódios difíceis para uma vida inteirinha. Mas ele havia dado a si mesmo condições de prosseguir, fosse como fosse. Se não era possível oferecer a arte de tocar um instrumento com todas as suas peças em pleno funcionamento, naquela hora ele tocava com a corda possível, mas oferecia a beleza de que ele era capaz de dar conta. É uma experiência que também nos permite pensar na nossa própria vida. Há episódios que nos convidam a parar. Aparentemente, aquele episódio parece intransponível, parece que nós não vamos ter condições de seguir adiante. Mas, nesse momento, então, nós vamos perceber como é que a vida nos pede a seguirmos o exemplo de Paganini e seguirmos em frente, tocando mesmo assim o nosso instrumento, mesmo que ele esteja com as cordas aparentemente rompidas ou imperfeitas. Assim, então, nós iríamos encontrar outros tantos episódios na nossa vida, outros tantos momentos que nos levariam a pensar na importância de nós nos permitirmos o benefício de seguir adiante. E nós encontraríamos fartura de exemplos na história de Jesus e na passagem de Jesus entre nós. Quantas vezes nós vamos encontrar as pessoas vencendo desafios para encontrar Jesus, precisando, às vezes, andar por estradas agrestes, viajar de um lugar para outro, na precariedade daqueles dias, e ainda assim chegavam, tentando encontrar em Jesus a força, a coragem, a diretriz de segurança para uma vida inteira. E encontravam de fato, porque quando chegavam a Jesus, ele era o mestre que sempre tinha algo a oferecer, mas para que aqueles amigos pudessem entrar na posse daqueles recursos que Jesus oferecia, eles tinham antes que se permitir o benefício de vencer o desafio da estagnação e ir até Jesus. Vamos pensar de outro modo para que fique mais fácil a reflexão. Quando nós vamos a Jericó, nós vamos encontrar um homem que era alguém que tinha uma tarefa perante o público mal vista, embora fosse legitimada pelo Estado. Ele era um cobrador de impostos, mas sendo judeu,
era mal visto pelos seus conterrâneos porque ele servia a Roma. E como então ele poderia cobrar impostos lesivos, abusivos dos seus próprios irmãos? Mas o fato era que ele não era um homem mau. Ele cumpria a sua função, queria ser um homem aceito, amado, queria ter amigos que o aceitassem, mas vivia nessa interface da vida entre o querer alguma coisa e se deparar com uma realidade difícil. Mas ele ouve dizer que Jesus está passando na sua cidade. Jesus havia devolvido luz aos olhos mortos do cego Bartimeu. E naquela hora, então, a cidade empolvorosa toda esperava a passagem de Jesus por ela. E ele, tendo ouvido dizer que havia um mestre que recebia as pessoas, que amava as pessoas, que tinha um discípulo que, inclusive, tinha sido chamado numa coletoria, que era Mateus Levi. Ele vai fazer o movimento de ir até Jesus. Em princípio, vai deixar o seu serviço por uns minutos. Acompanha a multidão para ver quem era aquele mestre. E sem saber como reconhecer aquele amigo em meio a tantas faces, ele vai então subir no sicômoro, se permitindo ter mais visão para dali perceber quem era Jesus de Nazaré. Mas Jesus, que é sempre um amigo, que nos aguarda para o melhor, que tem para nós notícias de uma vida maior, que nos direciona com segurança para que nós mesmos tenhamos condições de superar os nossos desafios. Jesus sabia da grandeza de ideal que havia naquele coração e, querendo dar a ele uma lição do quanto valia a pena fazer o esforço de superar um desafio, anda e para embaixo do sicômoro. E quando ele está encantado com aquela face que ele vê, querendo entender por que alguém podia e era capaz de amar tanto, sem querer nada em troca, a grandeza desse coração, que não se confundia com ninguém, ele então ouve Jesus dizer: desce, Zaqueu, do sicômoro, e vá à sua casa, porque é necessário que hoje eu pernoite na sua casa. E em lágrimas, numa emoção sublime, ele desce, sem acreditar se isso estava mesmo acontecendo, ou se seria um devaneio da sua alma. Ele desce e, tentando se dar conta do que é que estava acontecendo, vai até a sua casa, fala à esposa, prepara o banquete, e fica à porta esperando para ver se o amigo iria cumprir. Porque nós temos que lembrar que eram dias de grande preconceito, dias de abandono, de dificuldades, de grandes guerras. E ele tinha dúvidas se aquele amigo que ele estava conhecendo naquela hora seria capaz de vencer as adversidades para dar provas de um amor sem medidas. E como Jesus estava aquém e além de todas essas circunstâncias adversas e desfavoráveis a uma interação social feliz, ele vai então e cumpre o que ele havia dito e adentra a casa de Zaqueu dando lições que sobreviveram ao tempo. E Zaqueu então se renova, se reorienta, nova criatura é. Então, nessa circunstância, nós vemos, Jesus estava ali, iria passar pela cidade. Zaqueu tinha o seu desafio. Mas se Zaqueu não houvesse se permitido o benefício de dar um passo além, ele apenas iria ouvir falar de Jesus e não teria ensejo de dialogar com esse mestre. De outro modo, nós vamos lembrar uma outra figura que o Evangelho celebriza para nós e que é lição em todos os tempos. A mulher que tinha uma enfermidade prolongada, a mulher hemorroíça, que já havia tentado tudo que a medicina da época podia tornar possível para que a sua enfermidade fosse erradicada. Mas nada vinha a seu benefício. E a enfermidade prolongada fazia com que entre os seus ela fosse mal vista, embora uma mulher correta, embora uma mulher honesta, embora uma mulher também amorosa. E ela ouve dizer que ali nas cercanias da cidade onde ela estava, para um tratamento de saúde, passaria um homem para quem as pessoas sempre tinham algo a oferecer e algo a pedir. E ela então, tentando acompanhar aqueles diálogos que se faziam em torno desse amigo, ela também que queria ter um amigo, alguém que a entendesse e a ajudasse, vai empreender o movimento de ir até Jesus. Mas quem era Jesus? Ela nunca tinha visto. O que ele poderia fazer por ela, ela não sabia. Apenas sabia o que ela ouvia os outros dizerem a respeito dele. Mas faz o movimento de ir até Jesus. Mas a multidão que se apinha em torno daquele mestre impedia que ela chegasse perto. E ela então começa a reflexionar que se não pudesse falar àquele mestre, que ao menos ela tivesse chances de tocar o barrado da sua túnica, conforme o evangelista Lucas vai nos narrar com grande beleza.
E assim ela procede. Não conseguindo falar com o mestre, ela procura um modo de estar o mais próximo possível. E de olhos fitos naquele mestre inesquecível, faz um movimento breve, toca a sua túnica, e enquanto toca, ela pede que ele pudesse dar a ela o que fosse melhor para o seu crescimento, o seu bem-estar, a sua saúde. E o fato é que o toque dessa mulher no barrado da túnica de Jesus retira dele as virtudes celestiais. E ele, percebendo que dele se extraía os benefícios da saúde, os fluidos salutares, ele para entre o público, se dirige a Simão e aos demais amigos perguntando: quem me tocou? E as pessoas então ficam pasmas, boquiabertas. Como saber quem tinha tocado o mestre, se todos o tocavam? Se todos queriam estar com ele, se todos queriam falar a ele? Como saber de alguém que de um modo especial tivesse se aproximado? E Simão, que devia se parecer muito conosco nesses pontos, vai dizer: Senhor, como saber quem te tocou? A multidão se apinha, todos te procuram, todos querem estar contigo, como saber quem foi que te tocou? E ela então, num gesto heróico, de coragem, de quem ia se expor diante daqueles olhos cristalinos, sai da multidão e diz, com muita timidez, embora a coragem que já surgia no seu coração, ela vai dizer: Senhor, fui eu quem te tocou. E Jesus então vai fazer com que ela perceba a grandeza do gesto de vencer o desafio. Porque ele tinha de fato recursos de vida para doar a ela. Mas se ela não fosse até ele, ele poderia vir sem dúvida. Mas o fato de ir mostrava o quanto ela queria modificar a circunstância, o quanto ela queria modificar a situação adversa. E ela então vai dar ensejos para que de novo ele nos ensine o valor das tentativas de superação do desafio. Então ele vai dizer: vai, minha filha, porque a tua fé te curou. Vai em paz. E fica o registro do Evangelho para nós, mostrando uma iniciativa, uma tentativa, um gesto, mas o grande querer fazia a diferença para quem se permitiu o movimento de superar o obstáculo. Outros tanto nós iríamos encontrar, se nós fôssemos nos permitir recuar um pouquinho e ver em Cafarnaum um homem que vivia anos aprisionado a uma paralisia e que também escuta que naquela hora, naquela cidade, passaria o amigo de todas as criaturas. Esse homem paralisado, que o Evangelho vai se referir a nós como paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias, ele então vai se permitir o movimento de ir até Jesus. Mas ele não podia ir até Jesus utilizando os membros inferiores que não davam a ele condições para isso. Mas ele então vai pedir aos amigos que, por favor, o colocassem próximo daquele mestre, porque ele tinha interesses de falar àquele grande amigo. Mas era impossível chegar perto de Jesus. E os amigos então, olhando que no alto da casa havia uma claraboia, vão dizer: Natanael, o único jeito de você chegar perto de Jesus seria se nós te descêssemos pelo telhado, na sala da casa onde o Senhor está. Se você aceitar o desafio, então, nós faremos a movimentação. E os amigos, então, criando condições para isso, vão movimentar Natanael ben Elias com muito cuidado e depor o seu catre diante dos pés do mestre. E quando ele está ali, colocado diante de Jesus, é então que ele vai falar a Jesus, pedindo a bênção da cura, da força, do encorajamento. Outros tantos seriam exemplos para nós, desse cuidado, dessa troca, desse esforço, de cada um aprender com o outro nas suas experiências, de cada um expor para o outro o que tem de melhor e de cada um receber do outro o que tem de bom. Mas se o Evangelho nos toca por esses exemplos de cura de enfermidades do corpo, nós veríamos muito mais a grandeza do Evangelho avultando diante dos nossos olhos por perceber que ele nos toca muito mais por nos permitir ver as curas das mazelas da alma, ajudando o homem a vencer a paralisia do espírito, ajudando o homem a vencer a falta de coragem que às vezes o visita, ajudando o homem a vencer a falta de luz espiritual a que às vezes ele se entrega. Então o Evangelho de Jesus é um repositório de bênçãos que nos permite ver que a convivência com Jesus
nos coloca em posição de superar os nossos desafios, porque nos ajuda a administrar com consciência os desafios e lutas que porventura surjam no caminho. Então, nessa noite, meus amigos, certamente que nós poderíamos todos lembrar inúmeros episódios de outras vidas, vidas próximas, vidas mais distantes, vidas conhecidas de todos, ou quem sabe episódios da vida de todos nós. Todos nós talvez pudéssemos lembrar algum dia em que nós nos vimos desafiados e tivemos também que nos permitir a escolha de ir além ou de recuar. Mas nessa noite nós não queríamos lembrar ninguém que não fosse Jesus. E nem queríamos deixar que se passasse a lembrança desse amigo de todas as criaturas. Porque em todos os dias da nossa vida, ninguém tem sido tão marcante quanto estímulo para o êxito e para o progresso quanto Jesus. Todos que o procuravam, às vezes levando grandes lutas, travando grandes batalhas, se sentindo fracassados ou sem possibilidades, temerosos, sem esperanças, quando chegavam àquele mestre, encontravam a claridade do sol, diluindo as sombras da estrada, e saíam do encontro com Jesus com vida nova. Ante essa percepção, o apóstolo Paulo, findando a sua jornada, vai escrever para nós que quem encontra Jesus, nova criatura é, porque para trás vão ficar as coisas que diziam respeito a uma vida velha, mas daqui para frente nós daríamos ensejo à construção de um novo tempo, de uma nova vida, de uma nova jornada, porque ao encontrar Jesus, nós não conseguiremos mais ficar estagnados ante a beleza da vida, nem sufocados pela grandeza dos desafios. Todos nós, ante os desafios, vamos compreender que eles estão chegando para nos ensinar a viver melhor. E lembrando aquele amigo, muitas vezes somos nós que vamos, no íntimo da alma, perguntar: Senhor, veja só, a experiência chega me desafiando e eu, honestamente, ainda não sei como é que eu vou fazer para lidar com ela. Mas lembrando de Ti, do Seu imenso amor, da capacidade que o Senhor tinha de receber as lutas e devolvê-las com respostas lúcidas, eu então estou diante de Ti perguntando: e no meu caso, Senhor, como é que eu vou fazer? Inspira-me, porque como aqueles amigos, eu também quero acertar. Como aqueles amigos, eu também quero continuar. Como aqueles amigos, eu também quero a vitória. Então eu peço: fortaleça os meus passos nos dias trôpegos, ilumina os meus olhos nas horas de cegueira, fortaleça as minhas mãos nas horas de aparente fracasso e direciona a minha vida inteira, para que por onde eu vá, onde quer que eu esteja, eu descubra a grandeza de seguir contigo e a grandeza de saber que eu também sou uma das suas ovelhas. E como o Senhor nos garantiu que das ovelhas que o Pai te confiou, nenhuma se perderia, e que o Senhor nunca nos deixaria a sós, mesmo que a noite fosse grande e tempestuosa. Então eu peço que o Senhor me mostre a grandeza de um novo dia e me ajude a seguir em paz, mas sempre em frente contigo. Nessa noite, meus amigos, então a nossa proposta é essa: aproximemo-nos de Jesus, para com Ele aprender a arte de administrar as nossas vidas, as nossas lutas, as nossas batalhas. Mas muito mais do que isso, aproximemo-nos de Jesus para com Ele aprender a arte de aproveitar a grandeza de tudo que nós temos, a grandeza dos olhos, a grandeza do entendimento, a possibilidade da intelecção, a oportunidade de um trabalho, a bênção de uma família, a grandeza do Evangelho. Sigamos com Jesus hoje, amanhã e sempre, vencendo cada dia, cada luta, cada obstáculo. E se for preciso, nos socorremos de outros amigos, como aquele pai que socorreu o seu filho. Que isso não seja para nós limite, impedimento ou vergonha. Que nós possamos olhar dizendo: que bom que eu tenho mãos que apoiam as minhas, tenho passos que vão ladear com os meus, tenho voz que vai falar para mim, me ajudando a entender o que eu não vejo nem entendo, mas eu também quero ser para alguém com quem o outro possa e queira contar. Sigamos em paz, lembrando a experiência da senhora Silverman. Há momentos na vida que nós talvez sintamos que nós é que estamos paralisados, mas nessas horas, meus amigos, sem dúvida alguma, os braços do amor vão nos sustentar e vão levar os trenós da nossa vida pelas montanhas afora,
E nós também viveremos a alegria de superar um desafio. Sigamos em frente, lembrando a experiência do virtuoso da música, Pagnani. Há momentos em que nós, aparentemente, vamos pensar que os instrumentais da nossa vida estão sem cordas, as cordas estão partidas, se romperam, como sendo uma lembrança de um desafio. Mas, se for possível tirar alguma nota de beleza ou de grandeza, mesmo que hajam episódios difíceis, procedamos assim, porque a vida é para nós a grande demonstração de Deus no amor que Ele tem por nós. E nas experiências diárias nós vamos entender. Deus nos credencia a posições melhores a partir das lutas do nosso cotidiano. Caminhando com Jesus é, sem dúvida, condições para superar os nossos desafios. E como na doutrina espírita ele é acessível para todos nós, em cada palavra, em cada mensagem, em cada lembrança, em cada conceito, nós encerramos então o nosso encontro agradecendo os amigos, a atenção que nos deram, o carinho da presença, mas encerramos o encontro lembrando, haja o que houver, seja como for, interpretemos o convite da vida como continuar sempre em frente, sempre com Jesus. Muita paz a todos e até um outro dia, se Deus quiser.